batalha eu ganhei tropeçando. Meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé, na palavra é minha fé. Um dia, meu Senhor, te adorei, te busquei, quando minha fé se fez, tua armadura eu sei, e com muita precisão, me defendi e ataquei. Igreja, glória a Deus, de quem é a vitória? É do povo de Deus. Igreja, glória a Deus, de quem é a vitória? É do povo de Deus. Eu tenho o capacete da salvação. Eu tenho o capacete da salvação. A coraça da justiça no meu coração. A coraça da justiça no meu coração. Guardei os pés na preparação do evangelho. Eu já tenho em minhas mãos espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar. Senhor, te adorei. Te busquei, quando minha fé se fez, tua armadura usei, e com muita precisão, me defendi. Rei dos reis, na palavra estou de pé, na palavra é minha fé. Um dia, meu Senhor, te adorei, te busquei, quando minha fé se tua armadura eu sei, e com muita precisão, me defendi e ataquei. Existe um lugar que não... Meus queridos, nós tivemos uma queda, tá, da conexão da internet aqui da live, mas graças a Deus já voltamos, né? Eu falo que não é fácil quando nós temos um propósito, quando nós obedecemos esse propósito, esse chamado de Deus, que é ir de pregar o Evangelho, que é o mandamento de Deus. É um breve testemunho. Já logo ao sair de casa hoje, o meu carro simplesmente não deu partida. E aí, chegando aqui, a gente tem a queda da internet, né? E nós chegamos um pouco atrasados. Eu já peço desculpa para vocês por isso, porque o meu carro não dava partida, não era bateria, não era nada. Então, assim, realmente, hoje nós vamos falar sobre Efésios 6, que nós temos que nos revestir com as armaduras cristãs, com as armaduras de Deus, porque o inimigo, ele é astuto, ele faz de tudo para nos tirar do controle, ele faz de tudo para nos desanimar. Mas nós temos que crer que quando nós estamos firmados na palavra de Deus, nós somos mais que vencedores. E com Deus nós podemos esmagar a cabeça dele. Em nome de Jesus, que você possa tomar posse dessa palavra. E vamos continuar nosso programa com a glória de Deus. Amém? Eu quero agradecer desde já a presença da Flávia Latorre, que esteve aqui conosco a semana passada, psicóloga. Muito obrigada, Flávia, pela participação. A Thaísa, nossa amiga da Assembleia de Deus da Vila Mariana, sempre parceira, nos acompanhando nos projetos. Obrigada, Thaísa. Dijane Prates, muito obrigada pela participação, sempre dando palavras para mim de incentivo, motivação, sempre nos acompanhando. Muito obrigada, que Deus abençoe. A Franciele Trombeta, a Dani Trombeta, a Nilza Farias, obrigada pela parceria, obrigada por estar acompanhando nossa live. Fique conosco. E também, hoje nós vamos ter a participação da nutricionista Anastácia, me desculpem. Ela vai falar rapidinho com vocês, continuando o tema da semana passada, que é sobre ansiedade. Hoje ela vai falar sobre ansiedade e alimentação, logo em seguida. Eu quero também agradecer a Ruth Lacerda pela participação. A missionária Andréia França,
muito obrigada. E agora eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Enquanto eu estiver tendo força, coragem e ousadia para falar de Deus, eu gostaria muito que vocês abrissem a Bíblia em Efésios, no capítulo 6 de Efésios, quando Paulo escreve uma carta para a igreja de Efésios, o capítulo 6, a partir do versículo 10 ao versículo 18. Tá? Então, que vocês possam nos acompanhar. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governantes, as autoridades e os poderes que dominam completamente o mundo da escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar, em nome de Jesus. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapato a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhe dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus, e fiquem alertas. Amém? Meus amados, essa palavra que Deus colocou no meu coração para eu compartilhar com vocês no dia de hoje, dia 22 de janeiro, nessa terça-feira, sobre Efésios 6, Paulo, ele nos dá a dica, ele nos menciona, no sentido figurativo, ele faz uma comparação com as armaduras do cristão. Lá do tempo dos soldados romanos, quando eles lutavam, quando eles iam para a guerra, Paulo usa algumas linguagens no sentido figurativo, comparando as armaduras do soldado de antigamente com as armaduras que o cristão deve ter hoje para vencer as ciladas, para vencer as lutas diárias, os conflitos entre o bem e o mal. É uma palavra, eu confesso a vocês que é uma passagem difícil, mas eu gostaria de compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. Que nós temos que estar revestidos com as armaduras de Deus. Que o diabo, ele é astuto, ele é inteligente, e ele quer nos convencer de que nós somos fracos, de que nós somos pecadores e de que nós não vamos conseguir vencer os nossos sonhos, os nossos projetos. Mas eu quero falar para vocês aqui nesta manhã que nós servimos um Deus vivo. E esse Deus vivo que nós servimos, meus queridos, é Ele quem luta por nós. Por isso que nós temos que estar sempre prostrados, ajoelhados, em oração, na presença dEle. Em João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, ele fala que o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Quem? Ele quer fazer isso com quem? Ele quer fazer isso com a gente, comigo, com você que está ouvindo essa palavra agora, que Deus preparou para ouvir essa palavra agora. Tá? Então, João 10:10 fala que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Só que nós temos que repreender esse pensamento. Nós temos que repreender isso, porque Deus, Ele nos deixou com a espada para lutar e para vencer. Essa espada, ela é a palavra de Deus, ela é a Bíblia. Nós temos que mergulhar, que ler, que entender, que orar, confiando que Deus vai nos ajudar nas nossas lutas diárias. Por isso que eu separei 6 tópicos que Paulo nos ensina em Efésios 6, tá? Que para nos defender das estratégias do maligno, precisamos usar essas armaduras que Paulo menciona. Quais seriam essas armaduras? A primeira que ele fala é o cinto da verdade. Os soldados, quando eles lutavam, quando eles iam se preparar para as guerras, eles colocavam um cinto. E hoje, na vida cristã,
esse cinto nosso, qual que é? É a verdade. É sempre falar a verdade, meus queridos. Doa quem doer. Muita gente não gosta, mas nós temos que falar a verdade. Porque o pai da mentira é o diabo. E nós somos filhos de Deus. Então nós temos que nos revestir com o cinturão que é a verdade. A verdade está onde? A verdade está na palavra de Deus, em viver os princípios de Deus. Tá? A segunda armadura do cristão que Paulo nos ensina na carta da igreja de Efésios é a couraça da justiça. Os soldados, eles usavam a couraça de ferro para proteger todo o seu tórax, os órgãos vitais, coração, pulmão, estômago, intestino. Ele usava aquela couraça contra as setas, contra as flechas que os adversários lançavam contra eles. E nós, cristãos, nós temos que usar a palavra de Deus para proteger o nosso coração. Como a nossa proteção, nós precisamos lembrar todos os dias que Deus, Ele morreu pelos nossos pecados. Em João 3,16, fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então nós temos que lembrar desse versículo todos os dias de nossa vida, que Jesus morreu pelos nossos pecados e que nós fomos justificados pelo sacrifício dele pelos nossos pecados. E que nós não somos melhor do que ninguém, que nós precisamos todos os dias da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Essa é a couraça da justiça para que nós possamos vencer as investidas do inimigo na nossa vida. E o item 3 que Paulo nos menciona é que nós devemos calçar o calçado do Evangelho. Tá? Aquele calçado que o soldado colocava para guerrear, nós devemos calçar como cristão no dia de hoje. Esse calçado, meus amados, meus irmãos, é que nós precisamos estar firmes na palavra de Deus, para não escorregar no dia da tribulação, no dia da provação, no dia da angústia. Tá? Nós não temos que andar na beira do abismo. Nós não devemos achar que nós somos autossuficientes para não escorregar e não pecar contra Deus. Então, se a gente sabe que na vida existe tudo aquilo que é lícito e tudo aquilo que não é, que é ilícito, a palavra de Deus fala que tudo é permitido, mas nem tudo nos convém, meus queridos. Vamos vamos colocar os nossos pés sobre aquilo que nós sabemos que não há risco de cair. Não vamos ficar na beira do abismo, não vamos ficar achando que nós somos fortes e a qualquer momento nós podemos vacilar nas ciladas do inimigo e cair em tentação, tá bom? Então que nós possamos calçar o calçado do Evangelho para vencer todas as flechas que são lançadas contra as nossas vidas. Amém? O item 4 que Paulo nos menciona é o escudo da fé, que nós sejamos revestidos com o escudo da fé. Os soldados, eles usavam os escudos, colocavam na frente do seu corpo, porque o adversário lançava flechas contra o corpo deles. Assim como o inimigo tem lançado flechas sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa família, nós sabemos quais são as nossas angústias e as nossas lutas diárias. Então que nós possamos usar a palavra de Deus como escudo da fé, que nós possamos pedir para Deus blindar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa fé, que sempre que o inimigo se levantar, ele vai cair por terra, em nome de Jesus, porque o nosso escudo da fé é a palavra de Deus. Nós vamos estar revestidos com a palavra de Deus. Porque, meus queridos, o inimigo ele lança flecha, ele lança pensamento para nos atacar, pensamento para nos oprimir, para nos deixar fraco, para nos condenar. Só que nós temos que estar firmes na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela faz cair por terra toda mentira do inimigo. E nele nós somos mais que vencedores. Eu creio e profetizo essa palavra de vitória, de fé na sua vida na manhã de hoje. Amém? O item 5 que Paulo nos ensina em Efésios 6 é que o cristão ele possa usar o capacete da salvação. Olha que linguagem figurativa importante. Os soldados usavam um capacete para proteger a cabeça, porque a nossa mente tem que estar protegida por Deus. O nosso pensamento tem que estar protegido por Deus. Hoje tantas pessoas estão depressivas, oprimidas, suicidando. Por quê?
Porque o inimigo, ele planta a fraqueza da pessoa, a maldade na mente dela e no coração dela, e fala que ela não vai conseguir vencer aquela provação. Então, que nós possamos estar protegidos pelo capacete da salvação e proteger a nossa mente. Sabe o que eu aprendi, meus queridos? Eu quero compartilhar com vocês aqui agora. Sempre quando nós estivermos fracos, com a mente ansiosa, que o inimigo estiver tentando tomar os nossos pensamentos, coloquem no coração de vocês que a nossa luta diária, ela é espiritual. Ela não é só carnal. Nós vivemos uma grande luta espiritual que só Deus sabe. E nós temos que estar firme contra essa luta. Então, toda vez que vocês estiverem passando por provações, que o inimigo está colocando no teu pensamento que você é fraco, que você é feio, que está te condenando por algum pecado que você já sabe que Deus já te perdoou, começa a decorar versículos. Começa a falar versículos durante o dia. Tem tantos versículos chaves que nós sabemos que isso serve como um escudo durante a nossa batalha. Então, oriento vocês a decorar esses versículos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. A minha vitória está em Cristo Jesus. Tá bom? Que vocês possam começar a profetizar versículos durante o dia. A ler a palavra de Deus com afinco durante o dia. Para que os pensamentos do inimigo caiam por terra. E que prevaleçam os pensamentos que Jesus tem colocado no seu coração, na sua mente, no meu coração e na sua mente. E por fim, Paulo nos ensina a espada do Espírito, que nós devemos andar com a espada do Espírito. Como eu disse aqui para vocês, qual que é a nossa espada para a luta diária? Qual que é a nossa espada que nós vamos para o ataque, para lutar contra os inimigos espirituais? A nossa Bíblia é a espada. Que nós possamos conhecer a verdade, que a verdade vai nos libertar. Se você não tem a sua Bíblia ainda, se você não tem o hábito da leitura de Bíblia diária, coloque isso como propósito no seu coração. Aproveita que está começando o ano, compre uma Bíblia. Se não tem condições de comprar, peça durante o nosso programa, que nós aqui da Rádio Cidade, nós vamos dar um jeito de dar uma Bíblia para você, para que você comece a se preparar para as lutas espirituais, meus amados. E nós sabemos, meus queridos, que o fim está próximo. Nós sabemos que quanto mais nós queremos ajudar, quanto mais nós queremos proclamar o Evangelho, muitas coisas se levantam contra a minha vida e contra a sua vida. Então que nós possamos estar firmes, porque a nossa espada é a palavra de Deus. É isso que eu vim falar para vocês nesta manhã. Que a nossa espada é a palavra de Deus. E que Satanás, ele tentou enganar o próprio Jesus. Por que ele não vai tentar enganar vocês, que nós somos de natureza pecaminosa? Se ele tentou enganar o próprio Jesus, só que Jesus, quando ele ficou lá no deserto por 40 dias sendo tentado por Satanás, ele usou a palavra de Deus, ele usou a Bíblia para desmentir Satanás. Porque ele veio para roubar, matar e destruir a minha família, a sua família, os nossos sonhos, o meu sonho. Só que ele não vai conseguir, porque eu profetizo aqui nesta manhã, que em nome de Jesus, nós somos mais que vencedores. Amém? Então, esses 6 itens que eu falei para vocês aqui, que Paulo nos ensina, que as armaduras do cristão, as armaduras de Deus, que é o cinto da verdade, a couraça da justiça, o calçado do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que Paulo ensina à igreja de Efésios, no sentido de uma linguagem figurativa, que tudo isso está resumido o quê? Na palavra de Deus, na nossa oração, na fé, nós temos que usar isso, que são 6 poderosas defesas contra os dardos inflamados do inimigo. E aprendam, meus queridos, aprendam a repreender em palavra, em oração, a ajoelhar. Deus ouve a tua oração, Ele vai te honrar. E na hora certa, Deus vai te dar a vitória. Amém? Eu quero agradecer a presença da Fernanda Latorre, da Miriam Bonese, Verlene Souza, Maria das Graças, um beijo, meus queridos, da Andréia, continue ligadinho conosco, da Sônia Buzzi, que trabalha no Lar do Idoso. Sônia, muito obrigada, ontem nós tivemos um momento maravilhoso aí com vocês, tá?
Se Deus quiser, nós vamos agendar e a gente vai voltar em uma outra oportunidade, claro, para ler a Bíblia para eles, mas também com outro projeto para ajudar vocês, tá bom? Um grande beijo, dê um beijo em todos aí por nós. Adriane Lacerda, obrigada pela participação, que Deus te abençoe. A semana passada, nós tivemos aqui conosco a presença da psicóloga, e ela falou muito conosco sobre ansiedade nos tempos de hoje. E eu convido hoje a nutricionista Anastácia, ela vai se apresentar, pode até estar, Anastácia, falar um breve currículo teu. Ela é aqui de Santa Fé, né? Isso. E ela também vai fazer essa relação de oração, de ansiedade, dos transtornos voltados para a área de alimentação. Ela tem mais propriedade para falar porque ela é nutricionista, mas sempre falando que hoje, nós que somos cristãos, em tudo, nós podemos entrar com oração, com a palavra de Deus, para combater os distúrbios que nós estamos vivendo hoje no século XXI. Então, que vocês continuem conosco. Pode ficar à vontade, tá, Anastácia? Bom dia, né? Meu nome é Anastácia Siqueira, sou nutricionista, eu atendo na clínica na Rua 11 e eu também trabalho com coaching e emagrecimento. E hoje eu vou falar com vocês de uma forma bem simplificada, né? Como que a ansiedade e as emoções desconfortáveis do ser humano interferem de uma forma direta na sua alimentação. Hoje em dia é muito comum, né, todos nós estarmos preocupados com uma vida mais saudável. Muito se ouve falar sobre alimentação saudável, porém, na grande maioria das vezes, as pessoas se alimentam de uma forma errada. Elas consomem muitas quantidades de açúcares, de gorduras, né, e de carboidratos simples. Por que tudo isso acontece? Uma, porque existe uma oferta grande desses alimentos no mercado, né? Também pela falta de tempo, pela correria, já que hoje em dia o nosso tempo é cada vez mais escasso e as pessoas têm cada vez mais afazeres, então elas buscam sempre uma opção mais rápida. E outro fator determinante nesses casos é justamente as emoções desconfortáveis, que no caso seria então a famosa ansiedade que nós ouvimos tanto hoje em dia. A ansiedade faz com que as pessoas escolham certos grupos específicos de alimentos e também faz com que essas pessoas exagerem na quantidade. Então, 99% dos pacientes que me procuram para emagrecimento, eles são pessoas ansiosas, eles me relatam ansiedade e que também comem de uma forma compulsiva. Né? O que seria uma pessoa comer de uma forma compulsiva? É uma pessoa que ela inicia uma refeição e ela não consegue ter o controle de parar. Ainda estando satisfeita, essa pessoa continua a se alimentar até o ponto de passar mal. Né? Então tudo isso é causado por uma ansiedade que não está sendo acompanhada ou não está sendo, né, tratada de alguma forma. A alimentação, na verdade, ela serve para nutrir o nosso corpo e não como válvula de escape, né, para as nossas emoções desconfortáveis. Nós temos dois sistemas que o coach de emagrecimento trabalha em cima, que no caso seria o sistema racional, que é o sistema top-down, e nós temos o sistema bottom-up, que é a nossa emoção. Né? Então, essas pessoas que se alimentam de uma forma compulsiva e consomem então grandes quantidades de açúcares, de gorduras e de farinha branca, de carboidratos simples, são pessoas movidas por esse sistema envolvido com a emoção. Então, hoje em dia, nós temos vários fatores que nos causam ansiedade, seja eles voltado ao nosso trabalho, a nossa vida pessoal, a nossa família, nós temos que dar conta de muitas coisas e o nosso tempo é pequeno, é escasso. Então tudo isso nos causa ansiedade. E quando uma pessoa ansiosa ela se depara com doce, por exemplo, porque essas pessoas sempre preferem consumir ou açúcar ou massas, né? Sim. Que nesse momento de ansiedade, quando essas pessoas consomem isso, elas recebem ali um prazer imediato. É como se naquele momento elas pudessem respirar de alguma forma. Pessoas também que muitas vezes estão machucadas, estão feridas,
Então essas pessoas, elas querem dar um carinho a si mesma, uma atenção a si. Então nesse momento elas buscam esse tipo de alimento para que algo que está errado venha a ser ali confortado de alguma forma. Porém esse sistema emocional, ele te traz sim esse prazer imediato, porque no momento que você consome açúcar, você de fato tem aquela sensação de... né? Chocolate. Sim. Mas logo em seguida, você vai se sentir pior ainda. Porque geralmente essas pessoas estão com sobrepeso e elas buscam o emagrecimento. E aí, então esse fator em si vai causar a elas mais ansiedade. E esse ciclo vicioso, ele não tem fim. Porque quando essa insulina começar a baixar novamente no sangue, o organismo vai pedir por mais açúcar ou por carboidrato. E aí virando um hábito, vai virando um vício, exatamente. Essa pessoa não consegue sair disso. E como você pode identificar que você não está comendo pela sua fome física, fisiológica, e sim pela sua fome emocional? Né? É muito simples. Então, quando nós sentimos fome física, é uma fome fisiológica, o que acontece? Nós não vamos escolher determinados grupos de alimentos. Então, se tiver ali uma refeição simples, como um arroz, um feijão e uma fonte de proteína, essa pessoa não vai se negar. Obviamente que ela vai se alimentar e comer aquele alimento em questão. Mas quando a pessoa diz, nossa, eu preciso muito comer uma pizza. Nossa, eu já estou sentindo até o gosto, eu estou sentindo o cheiro. Né? É bem assim que acontece. As pessoas, elas conseguem sentir o cheiro e sentir o gosto. Chega até salivar. Salivar. Exatamente. Então, tá muito forte. Quando isso acontece, essa pessoa, de fato, ela está ali nesse momento sendo envolvida pelas suas emoções, e as suas escolhas alimentares não são determinadas por ela em si, e sim por esse sistema que está predominando naquele momento. É muito comum essas pessoas que buscam o emagrecimento ou um estilo de vida mais saudável, elas se sentirem fracas. Elas acreditarem que o problema é com elas, por que elas não conseguem de fato se alimentar de uma forma correta? Tem tudo a ver com o que eu falei aqui hoje, né, Anastácia? Porque querendo ou não, é uma luta, hein? É uma luta interna e diária, né? Então, o que acontece? Essas pessoas, elas acreditam que elas são fracas e que o problema é com elas não vão conseguir nunca sair daquilo ali, e elas sofrem por isso. Né? Elas sofrem, e aí cada vez os distúrbios alimentares vão sendo cada vez mais frequentes. Mas, na verdade, essas pessoas não são fracas. Elas apenas ainda não entenderam que existem questões internas que determinam as nossas atitudes. Então, as nossas emoções, elas nos fazem comer, né, para se sentir confortável. Sim. E assim que essa pessoa ela se identifica dessa maneira, e ela consegue então identificar que em alguns momentos específicos ela vem se alimentar de uma forma compulsiva, porque aconteceu um fator ou outro, né, que gerou uma emoção desconfortável nessa pessoa. Nesse momento que ela identifica isso, ela consegue de fato se controlar muito mais. Porque a comida, tem que se conhecer. Isso, exatamente, foi o que a Flávia disse na semana passada. Então, o autoconhecimento é fundamental nesse momento, né? A pessoa se conhecer e identificar o que gera compulsão nela, o que faz com que ela se alimente de uma forma compulsiva e exagerada. E aí, tudo isso faz com que essa pessoa consiga se controlar, né, de uma forma mais frequente. E como deveria ser a alimentação? Como deveria ser uma alimentação saudável, né? Então, a alimentação saudável é a coisa mais simples do mundo, é você comer a comida de verdade, do dia a dia. O arroz, o feijão, a proteína, né? Lógico que você vai dar preferência para as carnes mais magras. Nós temos a opção do patinho, né? Que é uma carne magra, é uma carne acessível. Temos o peito de frango. Você sempre vai preparar esses alimentos sempre cozido, assado, grelhado. Você vai se alimentar com 50% do teu prato deve vir de vegetais, né? Temperar com azeite extra virgem, limão. Então não é difícil hoje em dia você se alimentar de uma forma correta.
Hoje em dia a indústria, ela disponibiliza vários produtos considerados fitness, né? Mas você não precisa fazer uso desses produtos que talvez tenham um valor que você não consiga, né? Não é acessível para você. Isso não vai determinar o seu emagrecimento. Muito pelo contrário, eu até prefiro que você se alimente de forma mais natural possível, né? É muito importante também você se atentar às quantidades, não vir então a exagerar nas quantidades dos alimentos, né? Não é porque um alimento é considerado saudável, não é porque é fruta que você pode comer de uma forma discriminada. Muito pelo contrário, tudo em excesso nos faz mal, é prejudicial. Você também deve se atentar à água, na nossa região é muito quente. E 90% das pessoas que estão acima do peso estão inchadas, né? Porque elas de fato não consomem água, consomem refrigerantes, sucos industrializados, mas a água em si é algo que ela coloca em segundo plano. Então é muito importante porque o nosso emagrecimento, a absorção dos nutrientes que nós consumimos através da alimentação depende da água, ok? Outra coisa também... Eu posso tirar uma dúvida com você? Pode, claro. É que assim, a vida inteira nós aprendemos que nós temos que comer a cada 3 horas. Isso, né? Exato. E agora tem essa onda de informações em relação ao jejum intermitente. Então, a minha pergunta é a seguinte para você, Anastácia. Isso vai depender de cada pessoa, da adaptação da pessoa. O jejum intermitente, eu posso tomar um chá, um café? Quantas horas eu posso ficar? Uns falam que é 12, outros 16. Você poderia abordar sobre esse tipo de dieta para nós? Olha, o jejum intermitente, ele até funciona, mas não é para qualquer pessoa, né? Isso tudo deve ser avaliado, discutido pelo profissional e o paciente em questão, ok? Mas existe sim o protocolo de 12 horas e o de 16 horas. Eu trabalho com os meus pacientes que fazem o jejum intermitente, esses 2 protocolos, tá? Tem gente que fica até 24 horas. Eu não acho interessante. Eu como profissional, né? Mas aí vai depender muito de toda essa questão, de toda essa condição desse paciente, da avaliação do nutricionista. Pode sim fazer uso de chá, desde que seja sem açúcar. Perfeito. Café também sem açúcar e água, tá? Então, não é que a pessoa não vá tomar água e nenhum tipo de chá, não. Ela pode tomar todos os tipos de chás, ela pode tomar o café e ela pode tomar água. No momento de quebrar o jejum, também tem que saber os alimentos corretos, ok? Se você consumir um alimento que tem muita quantidade de gordura, obviamente seu organismo vai absorver essa gordura. Então não é interessante. A dieta tem que ser também estudada e preparada para essa pessoa em questão, né? Essa questão de comer de 3 em 3 horas, ela funciona e não funciona. Certo? Vai depender muito da pessoa. Então, em alguns casos, ela funciona muito, porque se o indivíduo ficar muito tempo sem se alimentar, mais de 3 horas, na próxima refeição ele vai querer consumir uma quantidade muito grande de alimentos. Perfeito. E também existem outro grupo de pessoas que são ansiosas e que ficam o tempo inteiro olhando no relógio para ver qual é o momento que ela vai poder comer. E aí isso gera muita ansiedade. Então não é interessante. Né? O que é interessante é a gente se conhecer e a gente observar os sinais que o nosso corpo dá. Então eu não estou sentindo fome, eu estou me sentindo muito bem, estou bem disposta, estou conseguindo desenvolver todas as minhas funções diárias com naturalidade. Eu não preciso fazer o lanche da manhã se eu não sinto necessidade, né? Outro ponto que eu acho interessante eu abordar aqui é a questão dos alimentos integrais. Por quê? Porque tem muitas pessoas que dizem assim, olha, eu não consigo comer o arroz integral, por isso que eu não faço dieta. Né? Então não é uma dieta que você precisa fazer e se sentir prisioneiro por estar fazendo ou seguindo um estilo de vida. Na verdade, o que você precisa entender é que você precisa ter um estilo de vida mais saudável possível. Isso porque o nosso corpo ele é único. Né? E a gente não pode substituir por outro. Nós não podemos substituir a nossa saúde com outra pessoa. Não. Né? É o que a gente tem, é isso aqui. Por isso é importante que nós tenhamos consciência de se alimentar de uma forma correta,
né, de uma forma mais balanceada possível. Não precisa se preocupar com esses alimentos que são mais caros e que a indústria oferece. Se você não tem condição financeira para consumir esses alimentos, você pode sim consumir os tubérculos, as hortaliças, né, ovos, enfim, tem uma infinidade de produtos, de alimentos de qualidade que você pode trazer para sua dieta e que não são caros e que tem fácil acesso. Né? Se você tem aversão a determinado alimento que é considerado saudável, por exemplo, arroz integral, você não precisa comer esse arroz integral, porque isso vai te gerar ansiedade, vai fazer com que você desista muito fácil, né? Porque você começa a sentir, então, cada vez que tá difícil, não tá fácil, não tô conseguindo, isso daqui não é pra mim, eu não gosto, e aí você desiste. Então, faça uso do arroz branco, faça uso de uma mandioca, né? Uma batata doce, desde que você não exagere nas quantidades. Sim, ok? é aquela coisa que você falou, né? Você tem que sentir seu corpo e saber se naquele momento eu preciso comer. É que nem quem tem compulsão por compras. Exato. Eu preciso? Eu vou ter condições de pagar? Para que eu quero? Eu acho que para comer a gente tem que pensar da mesma forma. Exatamente, é o diálogo interno. Então, se a pessoa, no momento antes dela tomar a iniciativa de comer algo compulsivamente, se ela tiver o diálogo interno, provavelmente ela não vai se alimentar de forma errada. Provavelmente, naquele momento, ela vai trazer a sua razão, o seu sistema racional para si, né? Anastácia, e passa para nós o endereço que você trabalha aqui em Santa Fé, como que funciona a questão de agendamento, pode passar o telefone de contato. Ok, eu atendo na Clínica Saúde Integrada, né? Ela fica situada na Rua 11. O telefone é 3631-6421, né? Outra coisa que eu quero falar... Você é coach em emagrecimento. Isso, eu trabalho em cima do emagrecimento. Perfeito. Né? E justamente dessas questões voltadas à ansiedade. Olha que excelente. Outra coisa que eu gostaria de dizer aqui já para encerrar é como que uma pessoa extremamente ansiosa e que busca o prazer imediato através da comida, como essa pessoa ela consegue controlar a sua ansiedade? Como essa pessoa pode, de fato, buscar outra forma para ela se sentir confortável, assim como quando ela está comendo, por exemplo, é muito comum a gente ver em filmes aquelas pessoas que têm uma emoção desconfortável, brigam com o namorado e elas compram um pote de sorvete, não é? Então, essa pessoa ela precisa se conhecer de fato e ela precisa buscar algo que ela goste de fazer, como se fosse um hobby. Então, muitos pacientes meus, eles descobriram... seria uma troca. Uma troca positiva, né? O momento dessa pessoa que ela tiraria para ela mesma, já que a gente tem tantas funções e nunca olhamos, talvez, para aquilo que a gente precisa, e sim para o que o outro está precisando, filhos, marido, enfim, né? Nesse momento, esses pacientes, eles descobriram trabalhos manuais, eles começaram a fazer trabalhos manuais, hortas, né? Até irrigação de horta caseira, natural ali, essa pessoa, ela acabou conseguindo Isso acaba desenvolver. Trabalhando a ansiedade dela, Isso, né? é uma válvula de escape. Outras fizeram, a maioria descobriram trabalhos manuais lindos. Inclusive, eu tenho presentes que eles me dão das coisas que eles mesmos fizeram, né? E eu fico muito feliz, porque naquele momento, essa pessoa, ela tirou o foco da comida e ela viu que o prazer que ela busca pode vir de algo positivo para a vida dela. Então, é você se conhecer e buscar algo que você gosta de fazer para fazer uma troca. Eu confesso para você, viu, Anastácia, que eu tenho que achar algo que substitua o meu chocolate. Né, Walter? Anastácia, foi muito bom, muito produtivo. Eu te agradeço de coração. Nós da Rádio Cidade FM te agradecemos pelas dicas, assim, que hoje... Quem de nós não somos ansiosos? Tá? Foi muito bom mesmo aí que o nosso tempo já está em cima, tá? Sim. Mas Deus abençoe. Amém. E você sinta-se à vontade para quando quiser voltar com outra pessoa. Já é convidada. Obrigada. Tá bom? Agora a gente vai fazer o nosso brinde. Vamos começar. Vale uma jantinha, um espeto, do Sr. Robson. Obrigada, Sr. Robson. E aí, Anastácia, tira uma. Vamos ver quem ganhou a jantinha do Sr. Robson.
O Robson está ali na rua 23. É na rua 23 com a rua 8. O Vale Janta, ele vai ficar aqui na Rádio Cidade, tá? Tem o carimbinho nosso aqui. O ganhador tem que vir buscar. Tem uma semana de prazo só. Na quinta-feira do próximo programa, da semana que vem. Se estiver aqui ainda, a gente vai sortear novamente. O ganhador foi Fernanda Ribeiro Latorre. Parabéns, Fer. Você ganhou uma Vale Janta. Vem buscar na Rádio Cidade. Vai, me tira um. Deixa eu guardar esse aqui pra eu pegar. Agora o sorteio é de uma escova no Espaço Mulher da Suzano. Obrigada, Tassu, pela parceria. Franciele Trombeta. Fran, como você tem um cabelo muito liso e às vezes você não quer fazer escova, você pode trocar pelo design de sobrancelha. Mas de todo jeito você tem que vir aqui buscar o teu vale, tá bom? Beijo, Fran. Obrigada pela participação. Andréia, tira o outro. O último. Que é vale um batom da Mary Kay, com a consultora de beleza Mauriceia, que é nossa parceira. Obrigada, tá, Mauriceia, pela parceria. Jussara Milena é a ganhadora do batom da Mary Kay. Vir buscar o Vale Brinde na Rádio Cidade. Um beijo, Ju. Obrigada pela parceria, pela participação. Deus abençoe. Walter, pode guardar que eles vão procurar por você ou pela Andréia. Bom, o nosso tempo acabou. E, Walter, vamos finalizar. Tem uma música do Jefferson Pilar. Mas se o mar não se abrir. Tá? Então, um grande beijo para todos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus possa suprir as suas necessidades. Que Ele possa te fortalecer para as lutas diárias. E que vocês possam pegar a Bíblia e ler Efésios 6 e viver revestidos da armadura de Deus, que é a armadura do cristão. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe o lar de vocês, a vida, o trabalho, a família. E eu espero vocês, não nessa quinta dessa semana, que o nosso programa já foi hoje, mas na quinta-feira da semana que vem, com mais palavra de Deus, mais leitura bíblica e também com um convidado especial que nós vamos ter a semana que vem. Um grande beijo, Deus abençoe e obrigada por tudo. Conseguiu achar? A agenda não veio buscar, então Vou concluir, tá? Porque a música ainda não entrou, mas eu vou concluir agora. Não tem? Não, então coloca Efésios 6 de novo. Eu vou concluir.